Bom dia a todos. Então, dando continuidade, mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, hoje sob a coordenação da disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Quem vai apresentar o caso clínico é a R4 desse serviço, a doutora Emily Neves, e quem vai discutir é a assistente desse serviço, a doutora Liciane Guedes. Bom dia a todos. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 44 anos, natural e procedente de São Paulo, que em 2000 inicia uma poliartrite simétrica de punhos, metacarpofalangianas, joelhos e metatarsofalangianas, acompanhada de rigidez matinal de mais de 2 horas, sendo vista inicialmente pelo clínico da Unidade Básica de Saúde. Além disso, apresentava elevadas provas de atividade inflamatória e fator reumatoide positivo, e tinha um antecedente de diabetes mellitus. Na investigação da poliartrite, realizadas sorologias, que para a hepatite C veio positiva, para a hepatite B e HIV negativos. A paciente, então, era considerada como artrite reumatoide, fator reumatoide positivo, com hepatite C. Foi inicialmente medicada com metotrexate, porém, após o resultado da sorologia, foi trocado para sulfasalazina pelo risco de hepatotoxicidade e devido ao mau controle da artrite encaminhada ao Hospital das Clínicas. Em 2001, passou pela primeira vez no serviço da gastroenterologia, onde foram vistas que a paciente não apresentava alteração nem das enzimas, nem da função hepática, um PCR para o vírus C com maior de 850.000 unidades e a biópsia hepática com atividade discreta. E devido ao quadro articular grave, sem controle, foi encaminhada à reumatologia. Em 2002, quando iniciou o segmento na reumatologia, a paciente já apresentava-se refratária à sulfasalazina. O exame físico geral inicial não demonstrava alterações, e no exame físico articular, a paciente apresentava artrite de metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, já algumas deformidades e tenossinovite do sexto compartimento extensor. Foi calculado das 28 um índice composto clínico-laboratorial caracterizado pelo número de edema e dor nas articulações, a palpação da interlinha interarticular, a avaliação global do paciente sobre o quanto a doença lhe afetou na última semana e a velocidade de hemossedimentação. Aqui uma figura do cálculo do DAS-28, realizado em todas as nossas consultas, através do prontuário eletrônico, em que a paciente apresentava um DAS-28 de 7,1. De acordo com o nível do DAS-28, a paciente pode ser categorizada em remissão, baixa, moderada ou alta atividade. E o objetivo do tratamento é sempre a remissão, e a nossa paciente, nesse momento, apresentava um DAS de alta atividade de doença. Na investigação complementar, realizado um raio-x de mãos que já demonstrava uma doença erosiva grave. Como conduta terapêutica, foi associado a sulfasalazina à azatioprina e realizado acompanhamento conjunto com a gastroenterologia. De 2002 a 2004, a paciente fez uso de diversos DMARDs sintéticos, drogas modificadoras da atividade de doença, sendo refratária a elas, e em relação à hepatite C, permaneceu estável. Em 2004, quando o primeiro disponível medicação imunobiológica no Hospital das Clínicas, a paciente persistia com alta atividade de doença, sendo então indicado um anti-TNF-alfa, o infliximab, e, para tanto, iniciou o screening infeccioso. Realizada através de sorologias para hepatite B, HIV, sífilis, a paciente já era sabidamente hepatite C positivo, screening para tuberculose latente, através de história de contato de pessoa próxima com suspeita ou diagnóstico de tuberculose, histórico prisional ou em profissionais da saúde, que na nossa paciente esse histórico era negativo. Raio-x de tórax, que resultou normal, e PPD de 15 milímetros, sendo então prescrito isoniazida para profilaxia por 6 meses.
e após 1 mês dessa terapia, a paciente iniciou o uso de infliximab associado a metotrexate. Além disso, realizada como precaução a atualização da carteirinha de vacinação e em cada aplicação da medicação, realizado um screening infeccioso no centro de infusão. Em 2004, entretanto, na 4ª aplicação da medicação do infliximab, a paciente apresentou reação infusional, caracterizada por dor precordial, rubor facial e sudorese, sendo então suspensa a medicação, medicada com hidrocortisona, dipirona e AS, e excluída a síndrome coronariana aguda. Devido a isso, foi mantida apenas com leflunomida, prednisona e anti-inflamatórios não hormonais, e foi solicitado um segundo anti-TNF, o adalimumab. Em 2006, a paciente iniciou o uso de adalimumab, porém apresentou infecções urinárias de repetição, que foram adequadamente tratadas e iniciada a profilaxia com nitrofurantoína, e na investigação de um sangramento retal, foi visto um adenoma na colonoscopia in situ, sendo ressecado, considerado como cura e orientado controle colonoscópico. Devido à ocorrência de neoplasia em vigência da medicação e sua ineficácia no controle da artrite, o adalimumab foi suspenso e de 2006 a 2008 fez uso apenas de dimardes sintéticos. No final de 2009, quando disponível rituximab, um anticorpo monoclonal anti-CD20, a paciente foi indicada para essa medicação por apresentar fator reumatoide em altos títulos, antecedente de neoplasia e refratariedade a anti-TNF. Ela persistia com alta atividade de doença. Em final de 2009, ela recebeu o primeiro ciclo de rituximab associado a solumedrol. Em março de 2010, apresentou novo quadro de infecção urinária, tratado empiricamente com Bactrim, colhidas culturas, porém a paciente não veio checar o resultado das mesmas. E após cerca de 1 mês, apresentou dor interescapular, lombar, dormência em território de T1 a T3 à direita e mal-estar geral, sendo diagnosticada uma discite infecciosa por Staphylo aureus, resistente à oxacilina e com resistência intermediária à vancomicina, o mesmo patógeno já identificado na urocultura prévia. Foi então tratada com linezolida e depois tecoplanina por 6 meses. Aqui a imagem da ressonância magnética da coluna torácica da paciente, que demonstrava a discite de T1 a T3. Foi realizada a limpeza cirúrgica e houve necessidade de fixação. Agora, então, recapitulando o histórico da paciente, é uma paciente que iniciou o uso de dimardes sintéticos. Ao longo de todo o período, fez uso de prednisona e anti-inflamatórios não hormonais. Em seguida, iniciou o uso de biológicos com infliximab, tendo havido reação infusional. Depois, usou adalimumab, tendo ocorrido infecções urinárias de repetição e neoplasia. E depois fez uso de rituximab, tendo apresentado discite infecciosa. Ao longo de todo o período, permaneceu com alta atividade de doença, a despeito de todas as medicações. Agora eu vou chamar a doutora Aliciane para responder as seguintes questões. O paciente tinha indicação de biológico? Quais as contraindicações? Quais as precauções a serem tomadas? E quais as complicações associadas ao tratamento? Obrigada. Bom dia a todos. Ontem, quando eu estava revisando essa aula, eu fiquei pensando por que a gente ia trazer esse caso. Né? É um caso, na verdade, que teve uma evolução não tão boa da parte do controle da doença e cheio de intercorrências. E, quando eu fiz a conta de quantos especialistas nós precisamos para nos ajudar nesse caso, foram mais de 6 especialistas diferentes e várias visitas ao pronto atendimento. Então, é um caso extremamente importante que todos conheçam e tomem conhecimento e mais contato com essas medicações, as medicações biológicas, que nós estamos usando com maior frequência e que provavelmente vamos usar cada vez mais.
Primeiro, eu gostaria de conceituar com vocês o que são as medicações biológicas. Bom, pelo slide vocês podem ver a diferença gritante entre o tamanho molecular de uma medicação sintética para uma medicação biológica. Opa, não foi. Não está passando, gente. Está travado aqui. Essa apresentação? Isso. Obrigada. Desculpa, gente. Bom, aqui como vocês podem ver, como eu estava falando, do tamanho da molécula, né? Aqui nós temos a molécula da aspirina, baixo peso molecular, síntese química. O biológico é uma estrutura normalmente de alto peso molecular e configuração tridimensional complexa. Para ser sintetizado, o medicamento biológico, normalmente ele precisa de uma fábrica viva, de um organismo vivo para a produção. Normalmente eles são polipeptídeos ou proteínas mesmo, e a gente precisa ou de um organismo vivo ou de uma cultura de células que sejam manipuladas com biotecnologia, normalmente isso envolve engenharia genética, para estímulo da produção dessa proteína de interesse. Normalmente, como são de alto peso, elas são de uso parenteral, essas medicações, endovenosas ou subcutâneas. E o alvo de atuação dos biológicos normalmente são também proteínas humanas. Na medicina, existem mais de 350 tipos de medicações biológicas em pesquisa, e o governo já disponibiliza pelo SUS 29 biofármacos para tratar mais de 150 tipos de doenças. E quem paga por isso, 60% normalmente é o governo federal. O biomedicamento responde por 5% do volume dos medicamentos comprados pelo SUS, mas isso equivale a 43% do investimento. 5 bilhões já são investidos em medicações biológicas hoje em dia. E a previsão é que cada vez mais a gente vai utilizar esse tipo de tecnologia. Vocês veem aqui como são os biológicos na reumatologia. Na reumatologia, os biológicos são normalmente anticorpos monoclonais ou proteínas de fusão que se dirigem contra outras proteínas importantes no sistema imune, principalmente citocinas, proteínas da superfície celular, como o CD20 do linfócito B, ou proteínas coestimulatórias ou mesmo receptores. Atuando nessas proteínas, a gente acaba bloqueando a doença autoimune, fazendo a imunossupressão. No Brasil, nós temos disponíveis 9 medicações biológicas, sendo elas 5 anti-TNFs-alfa,
O mais antigo é o infliximab, que é quimérico, ele tem uma porção que é murínica. Depois, nós temos, na ordem de lançamento, foi o etanercept, que é um receptor, uma proteína de fusão. Atualmente, nós temos os biológicos já humanos, que é o adalimumab e o golimumab. O adali se aplica a cada 15 dias e o goli uma vez por mês. E o certolizumab é um fragmento FAB pegilado, que também tem ação anti-TNF. E agora já estão todos disponíveis pelo SUS. Além disso, nós temos o abatacept no Brasil, que ele atua no CTLA4 e impede a ativação completa da célula T, então bloqueia toda essa via inflamatória. O tocilizumab é um biológico que bloqueia a ação da IL-6, e nós temos 2 biológicos que são depletores de célula B. O rituximab, que é bastante antigo, a gente emprestou ele da hematologia, né, do tratamento de linfoma. Ele bloqueia, se liga ao CD20, depleta o linfócito B. E nós temos o belimumab, que acaba de chegar e é direcionado ao tratamento de lúpus. E atua na via Bliss e também depleta a célula B. Todos esses medicamentos, eles têm como indicação, com exceção do belimumab, a artrite reumatoide. Tá? E o anti-TNF, que tem mais de 10 anos de uso, já é liberado em bula para todas essas outras doenças, a IJ, espondiloartropatias, as doenças inflamatórias intestinais e para a artropatia psoriásica. Todas as outras indicações, a gente necessita de um processo administrativo para que a Secretaria da Saúde libere a aplicação. Bom, respondendo à primeira questão que a Emily coloca, se a paciente tinha indicação ou não de usar medicamento biológico. E eu fui buscar para vocês as recomendações mais recentes de tratamento da artrite. E o que eu posso dizer para vocês é que a paciente, na verdade, tinha essa indicação, foi, inclusive, tardia essa entrada de biológico, porque ela, na verdade, teve seu diagnóstico antes da chegada dessas medicações aqui no Brasil. Mas hoje, com os dados que nós temos, como deve ser o tratamento da artrite reumatoide? Primeiro ponto importante é que o diagnóstico deve ser precoce, e o tratamento com droga modificadora de doença sintética deve ser instituído também muito precocemente no doente. De preferência, a literatura coloca que isso ocorra entre as 6 primeiras semanas de sintomas. E a estratégia de tratamento também da artrite reumatoide mudou muito nos últimos 10 anos. Nós devemos fazer uma abordagem mais agressiva, com retornos mais precoces e com ajuste de medicação mais rápido. Tá? A primeira medicação que constitui a fase 1 do tratamento da artrite reumatoide continua sendo o metotrexato. A fase 1 implica em usar um medicamento sintético. E aqui nós precisamos chegar ao metotrexato na dose de 20 a 30 miligramas por semana. E nós só não usamos o metotrexato nos pacientes que tenham contraindicação. A principal contraindicação que a gente vê na prática clínica é a insuficiência renal. Tendo contraindicação, nós temos da literatura, nível de evidência 1A, outros 2 medicamentos de alternativa, que são o leflunomide e a sulfasalazina. Nós podemos usar também essas medicações sintéticas na forma combinada ou em monoterapias sequenciais, com ou sem o uso de corticosteroides. O corticosteroide também em dose baixa, ele tem um bom nível de evidência para tratar a artrite reumatoide, principalmente por pouco tempo nessa fase inicial. Normalmente, essa fase do DMARD sintético deve durar 6 meses e você deve fazer uma avaliação no fim desses 6 meses se a paciente obteve remissão completa de doença.
E a remissão a gente monitoriza através daquele índice que a Emily falou para vocês, que é o DAS 28. Não tendo atingido remissão nos primeiros 6 meses, nós vamos checar fatores prognósticos desse doente para uma possível evolução ruim. Se o paciente apresenta fator reumatoide em alto título, ou anti-CCP alto título, ou evoluiu com atividade de doença alta durante todo o tempo, ou erodiu precocemente, ele já tem indicação de iniciar uma medicação biológica. E o medicamento biológico, a diferença de 2010 para agora, entre os medicamentos biológicos nós temos os anti-TNFs, entram em associação aí com o metrexato, em primeira linha, e o abatacept e o tocilizumab também podem ser entrados já nessa fase de doença. O Ritux nós usamos em situações especiais. Se o paciente não tem fator de risco, você pode continuar fazendo as trocas de DMARDs sintéticos. Na nossa paciente, nós não tínhamos disponíveis os biológicos e ela foi sendo submetida a trocas de DMARDs sintéticos sequenciais. Mantinha sempre atividade alta, doença erosiva, uma paciente com uma gravidade bastante alta. Introduzido o medicamento biológico, a gente costuma, de novo, dar uma chance aí de uns 6 meses, checagem a cada retorno do nível de atividade de doença, e se o paciente não responde, você pode trocar por um segundo medicamento biológico, e que pode ser um segundo anti-TNF ou uma nova classe. Quando nós prescrevemos especificamente o rituximab? Normalmente, quando nós temos contraindicação aos anti-TNFs, e isso a gente vai ver para frente com mais detalhes, e na população que é fator reumatoide positivo, porque foi essa população vista com boa resposta para essa medicação depletora de linfócito B. Na nossa clínica, como a gente faz a prescrição desses remédios biológicos? Nós levamos em conta a farmacoeconomia. Quando a gente tinha apenas os 3 primeiros anti-TNFs, nós prescrevíamos para o paciente com menos de 70 quilos, em primeira opção, o infliximab, e depois a gente fazia, se ele fosse resistente ao inflix, a troca por outra classe de anti-TNF, aí ficava entoada ali o etanercept. Hoje nós já temos todos esses disponíveis, o certolizumab está chegando aí e com um preço mais convidativo. E qual é, o prognóstico aí do uso desses biológicos? Na verdade, nós temos a possibilidade do desenvolvimento de biosimilares, as patentes estão tendo a queda delas, e vários governos já entraram, então, com projetos, inclusive aqui no Brasil, de parcerias com indústrias internacionais e com laboratórios locais, com financiamento do BNDES para a produção de biosimilares. E também investimento internacional, junto com os mais médicos, o governo tem investido em Cuba, em Mariel, para a produção de biosimilares. E qual o grande problema dos biosimilares? É talvez a real bioequivalência deles. São produzidos por células diferentes, processos diversos, será que eles serão realmente equivalentes? E para isso nós precisamos desenvolver regulamentação para a introdução dessas medicações. Na Europa e no Canadá, eles já são pioneiros nessas regulamentações, e na Europa a gente já tem o infliximab biosimilar em uso, o que já tem baixado bem o preço. Com relação, então, às precauções no uso dos biológicos, eu dividi de forma didática como a gente deve fazer. Tem indicação de biológico, vou prescrever. O primeiro ponto que eu tenho que fazer é checar as contraindicações. Contraindicações ao anti-TNF são maiores. Tá? A contraindicação básica para todos os biológicos é a presença de infecção ativa, para qualquer tipo. Infecção óssea e articular também é uma contraindicação básica e por um período longo. Menos de 1 ano de uma infecção óssea, nós não prescrevemos medicação biológica pelo risco de recidiva.
No anti-TNF-alfa, logo após comercialização, começaram alguns trabalhos a relatar aumento de neoplasias. E o TNF tem uma participação direta na vigilância tumoral mesmo. Então, qualquer passado neoplásico, menos de 5 ou de 10 anos, nós não prescrevemos medicação anti-TNF. Doenças desmelinizantes também houve piora em trabalhos com esclerose múltipla com o uso do anti-TNF e após comercialização relatos de neurite óptica, então ele é contraindicado em pacientes com doença desmelinizante. E insuficiência cardíaca também, grau 3 e 4, sintomáticas, é contraindicado porque o TNF faz parte da fisiopatologia do controle da ICC. Você dá o anti-TNF, o paciente descompensa rapidamente da insuficiência cardíaca. E gestação, nós também contraindicamos na reumatologia, é uma droga classe B pelo FDA, você tem trabalho em animal, não mostrando teratogenicidade, mas não tem trabalho humano. Hoje nós temos mais de 600 casos relatados em literatura, principalmente com doença de Crohn e uso do anti-TNF, porque o Crohn e a retocolite pioram bastante, tem um curso imprevisível durante a gestação. Então, os nossos colegas da gastro é que têm utilizado com mais frequência essa medicação. E os trabalhos têm mostrado não haver um aumento aparentemente importante de malformações, um pequeno aumento talvez de perda fetal inicial, mas na reumato, como a artrite reumatoide não piora durante a gestação, a gente orienta a anticoncepção. Com relação ao rituximab, entra como contraindicação o nível de imunoglobulina IgG. Os trabalhos mostram que imunoglobulina IgG menor que 600 foi relacionado com um aumento importante de infecções graves. Então, faz parte do nosso screening inicial. O screening infeccioso inicial também é bastante importante. Nós temos que investigar exaustivamente se esse paciente tem qualquer sintoma para infecção tuberculosa ativa e se ele tem tuberculose latente. Além disso, nós costumamos dosar as sorologias para hepatites virais e para HIV e checar os riscos ocupacionais desse paciente. Por quê? Porque o TNF é extremamente importante para a formação de granuloma e para a contenção de infecções por patógenos intracelulares. E quando ele começou a ser comercializado, começaram a explodir alguns casos de infecções granulomatosas. Então, nos Estados Unidos, esses são um dos primeiros relatos de casos de infecções, várias delas por patógenos intracelulares, principalmente fungos, histoplasma, cripto, listéria, e a micobactéria tuberculose foi responsável por metade deles. E foi observado que isso acontecia principalmente com infliximab, a princípio, o etanercept não tinha tanto, e nos primeiros 190 dias, indicando realmente reativação de um quadro de TB latente. Hoje já se sabe que a chance de desenvolvimento de TB com o Adali e com o Inflix é semelhante, e com o etanercept um pouco menor. E que isso ocorre realmente nos primeiros meses de tratamento. E, para isso, a gente desenvolveu, aqui no Brasil, já em 2003, uma forma de screening para infecção latente de tuberculose. O primeiro passo desse screening é checar a história de contato significativo. Né? Significativo é você conviver com a pessoa que tenha a doença. Então, profissionais de saúde entram nessa categoria, ex-presidiários ou pessoas que trabalham com doentes. Se você tiver que usar uma medicação biológica numa pessoa desse grupo de risco, você já tem indicação imediata de fazer quimioprofilaxia com isoniazida e orientar o doente a sair fora desse ambiente, a tratar os contactantes, para que ele não desenvolva. Hoje, como nós temos disponíveis várias classes de biológicos, nós podemos até indicar, não mais o anti-TNF inicialmente, mas outra classe que é menos relacionada com o desenvolvimento de tuberculose.
como, por exemplo, a Abatacept ou mesmo o Rituximab. História de contato negativa, nós vamos investigar a infecção latente com PPD e raio-x de tórax. PPD positivo, o corte para nós, imunodeprimidos, é de 5 milímetros. PPD positivo maior que 5, raio-x de tórax com alguma imagem suspeita, nós precisamos afastar a infecção ativa antes de iniciar a medicação biológica. Então, nós normalmente encaminhamos ao especialista. PPD positivo, raio-x absolutamente normal, você já faz a quimioprofilaxia com isoniazida e após um mês de isoniazida 300 por dia, você já pode iniciar a medicação biológica. Nos PPDs negativos, você precisa checar o raio-x. Se você tem um raio-x com uma sequela, com uma imagem suspeita de que tenha tido contato, você já vai fazer a quimioprofilaxia. Se o raio-x é normal, o PPD é normal, você pode começar a medicação biológica. Esse é o trabalho da tese da doutora Karina Bonfilioli, que trabalha no CEDMAC, e ela avaliou esse screening que nós fazemos aqui no Brasil, nos nossos pacientes com artrite reumatoide. E ela analisou 202 pacientes e acompanhou longitudinalmente essas pacientes. Um terço delas apresentava mesmo infecção latente, como é esperado na literatura, metade pelo PPD, e aqui a gente tem a porcentagem pelos outros parâmetros. Algumas foram pegas apenas pela história e outras pelo raio-x. E, ao longo de um ano, nós não tivemos desenvolvimento de nenhum caso de tuberculose, nem de suspeita de tuberculose nesses pacientes, tanto com o screening positivo como o screening negativo, indicando que o screening é realmente eficaz em nosso meio. Com relação ao risco ocupacional, é preciso ter sempre em mente orientar o doente e conhecer o que seu doente faz, antes de introduzir qualquer medicação imunossupressora e principalmente as medicações biológicas. Então, nós já tivemos muitos casos em que você precisa realmente investigar o que o sujeito faz no seu dia a dia. A gente já teve pacientes que são veterinários, pacientes que realmente fazem esporte de aventura, vão para a caverna. Você precisa estar ciente dos riscos para esses patógenos intracelulares e orientar o seu doente a reduzir realmente a exposição. Com relação às sorologias, a gente sempre pede as sorologias virais para hepatite, porque se elas são positivas, se a hepatite C é positiva, eu preciso do acompanhamento conjunto com o especialista. Os biológicos, os anti-TNFs e o Ritux, eles não são contraindicados na vigência da hepatite C, mas você precisa monitorizar a função hepática. Normalmente, a gente faz a monitorização da carga viral e, se necessário, repete biópsia durante o tratamento também, como foi feito com a nossa paciente. Com relação à hepatite B, se você tem uma sorologia, um anti-HBC total positivo, a situação já se complica um pouco mais, porque nós temos que tratar essa hepatite B antes da medicação biológica. Então, em um anti-HBC total positivo, você já deve encaminhar o especialista e deve ser checado se o vírus está se replicando. Então, o DNA viral e se o antígeno está positivo. Se nós temos um caso de hepatite B ativa, ela deve ser tratada previamente ao uso de biológico. E isso pode retardar o tratamento da doença autoimune em 3 meses ou mais. Você precisa checar o DNA pós-tratamento. Se o paciente teve contato com a hepatite B, um anti-HBC total positivo, mas não tem antígeno nem DNA positivo no momento, você até pode indicar o tratamento, mas hoje já existe possibilidade também de profilaxia dessa hepatite B, com lamivudina ou tenofovir. Então, a gente, com o anti-HBC total positivo, realmente encaminha o especialista para avaliação. Por quê? Porque a hepatite B é uma das principais doenças ativadas durante a imunossupressão.
De medidas preventivas, quando vai iniciar o biológico, nós costumamos atualizar a carteirinha de vacinação dos doentes, porque as drogas imunossupressoras podem interferir com a resposta vacinal. Então, é o momento de você fazer essa checagem. No adulto, normalmente a gente faz todo ano o influenza, a gente faz o pneumococo, principalmente 4 semanas antes do rituximab, que interfere com a resposta. Fazemos a hepatite B e difteria, tétano você pode fazer normalmente. E contraindicamos as vacinas com vírus vivos ou bactérias atenuadas. Então, para a criança que é mais problemático, contraindica a polio oral, a tríplice viral e a febre amarela no adulto. A cada aplicação é preciso fazer também um screening infeccioso. Normalmente no CEDMAC, que é o nosso centro de infusão, isso é feito pela enfermagem a cada aplicação, porque tem remédio que a aplicação é semanal, e se positivo, febre ou algum outro sintoma, isso desencadeia uma consulta médica para avaliar ou não a suspensão da medicação. Isso você deve orientar também para casa o seu doente que faz a aplicação ele mesmo. E por que toda essa preocupação com infecção durante o uso de biológico? Por si só, a artrite reumatoide já tem um odds ratio de 1,7 de aumento de risco de infecção grave. Por comorbidades associadas, idade avançada, quanto mais de MARD associado e uso de glicocorticoide, maior o risco desses doentes para infecção grave. Vocês veem que nossa paciente ela tinha diversos fatores já para ter quadros infecciosos e realmente ela acabou tendo. Com os biológicos, essa chance de infecção grave ela aumenta um pouco, se sobe para 2. As meta-análises mostram aqui um discreto desvio aí de aumento de infecção para o uso do biológico. Então, a precaução deve ser ainda maior com essas medicações. As infecções durante o uso dos biológicos acontecem com os anti-TNFs, principalmente nos primeiros 6 meses da doença. Aqui é de MARD convencional, aqui os 3 anti-TNFs. E depois isso se iguala. Então, vigilância, principalmente nos primeiros 6 meses. Focos mais comuns, via respiratória, pneumonia, partes moles, pele e urinária. E também já tem relatos de aumento de herpes zoster com a medicação anti-TNF. O rituximab tem menos trabalhos em doença autoimune. Existe uma tendência, mas sem significância estatística, de aumento de eventos graves. E o que é bem determinado é a questão do nível da imunoglobulina IgG. Por isso, a gente monitoriza e contraindica em níveis mais baixos. É uma contraindicação relativa e, em casos de alta gravidade, você pode repor até a imunoglobulina concomitante ao rituximab. Com relação à nossa experiência no CEDMAC, em termos de infecção, foram feitas avaliações dos pacientes de 2007 a 2013, foram 764 em uso de biológico. Aqui a gente já está com uma porcentagem quase que semelhante, né, entre todos os 3 primeiros anti-TNFs e o Ritux. E o que nós observamos? Em 5 anos tivemos 1.471 episódios de infecção detectados, e desses apenas 3,5%, 52 infecções graves, ou seja, que necessitaram de internação ou antibiótico endovenoso, ou que levaram a óbito. E a nossa casuística é semelhante à da literatura. O principal quadro é de via respiratória, seguido de pele. Então, nunca esquecer de checar, né, com esses doentes a parte cutânea, que às vezes eles não se queixam, e trato geniturinário. E das infecções graves, nós tivemos 11 óbitos nesses 52 casos, sendo, né, a maioria por foco pulmonar mesmo, e tivemos infecção por varicela disseminada, histoplasmose, encefalite herpética, e 5 casos também de tuberculose, fora dessa faixa aí da ativação da TB latente. Os casos foram mais em artrite reumatoide, porque é a doença que tem mais comorbidade realmente associada e que costuma usar uma dose aí, às vezes constante, de corticoide junto.
Com relação às medicações, aparentemente não houve grande diferença entre os biológicos. Nos casos de tuberculose, as formas foram mais pulmonar e pleural mesmo, e no nosso serviço, mais na espondiloartrite e na artrite psoriásica. E um pouquinho mais com o adalimumab. Nenhum caso com etanercept foi visto. Com relação ao manejo das complicações, são medicações que podem ter complicações graves, mas elas são raras de exigir a interrupção da terapêutica, tá? Menos que 10% acaba parando por evento adverso. O evento adverso mais comum é reação realmente à aplicação infusional. Nós temos a imunogenicidade, que é a indução de anticorpos contra a droga, que é bastante comum, mas não afeta tanto a clínica. Casos de autoimunidade, o sistema imune parece, quando tratado com biológico, às vezes ele se desvia e começa a provocar outra doença autoimune. E aumento realmente de infecções. O resto são mais relatos de casos. E eu vou mostrar para vocês como a gente procede com cada um deles. Com relação às reações à aplicação, são normalmente reações tipo 4 de hipersensibilidade, ocorrem mais no primeiro mês e são bastante comuns com as medicações subcutâneas, como vocês podem ver. Mas a conduta é expectante, a maioria melhora e você não precisa suspender o remédio. Com relação à reação infusional, ela é maior nos anticorpos que são quiméricos. Para vocês terem uma noção, assim, com relação à nomenclatura, quando é quimérico, eles têm o X, o Kizimab, na sua nomenclatura. Tá? Então, o infliximab e o rituximab são quiméricos, têm sequência murínica ainda na conformação e acabam dando mais reação infusional. 10% no inflix e no ritux um pouquinho mais, até 35%. Mas isso costuma ser minimizado com o uso de pré-medicação. Então, também de reação infusional, a gente tem que avaliar a gravidade. Se leve, a gente não suspende, otimiza as pré-medicações, que no Ritux a gente faz o corticoide e o Benadryl, e suspende em qualquer sintoma mais grave. Na nossa doente, suspendemos o infliximab por quadro de dor pré-cordial, que foi realmente importante. Com relação à autoimunidade, é bastante comum o desenvolvimento de FAM positivo e com marcadores até anti-DNA, anticardiolipina e histona. Existem casos descritos de psoríase no uso de medicações biológicas, principalmente palmo plantar. Se leves, a gente pode tratar a psoríase localmente ou até associar a algum outro DMARD e não suspender a medicação. Mas quadros graves indicam a suspensão imediata do remédio. O VEIT também é descrito e a gente faz da mesma forma que com a psoríase. Quadros mais graves de vasculite, pneumonite intersticial e mesmo lúpus induzido por droga, que pode ser nessa porcentagem, nós indicamos a suspensão imediata da medicação, porque às vezes ainda vai demorar mais de 1 ano para você ter um clareamento desses anticorpos que acabaram levando à autoimunidade. Com relação à ICC, nós temos descrição no anti-TNF, leucoencefalopatia multifocal progressiva, há relatos de casos com o rituximab e é causado pelo JC vírus, e casos de malignidade indicam suspensão imediata da medicação devido à gravidade do quadro. Com relação à malignidade, nós vimos que a paciente teve um evento, a gente suspendeu o anti-TNF. Os dados de literatura são controversos. Logo que foram lançados, se mostrava um aumento de neoplasia com anti-TNF em dose alta, então gerou uma grande preocupação. Na dose habitual, o que tem se mostrado é realmente, alguns trabalhos aumentam o risco de linfoma, mas é um risco que já é pertencente à própria artrite reumatoide, já tem pelo menos 2 vezes o risco aumentado de linfoma.
E alguns trabalhos mostram um aumento de risco de câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma. Então, como fica para nós a nossa recomendação? Neoplasia positiva, a gente contraindica, né, o biológico, principalmente o anti-TNF. A gente opta por um mais seguro. Se teve prévio também 5 a 10 anos, contraindica até ter uma linha de segurança para recidiva. Manter vigilância sempre. Qualquer sintoma de caquexia, emagrecimento, você deve investigar neoplasia de acordo com o screening para a faixa etária. E manter o importante, como ainda não tem uma boa definição, uma vigilância em pele, tá? Nas lesões prévias. Eu gostaria de agradecer as minhas professores titulares, que agora são, né, 2, e aos meus amigos do CEDMAC, que me ajudaram na formação da aula. Obrigada. Então, vamos abrir para discussão. Alguém quer fazer pergunta? Lice, eu queria que você comentasse um pouquinho da eficácia dessas medicações. Um pouquinho o que elas estão representando para nós, que ficou um alerta aí para os problemas. Se pudesse comentar um pouquinho, por favor. Então, com relação à eficácia das medicações, né, nós temos tido uma resposta muito boa com elas, né, quase que 70% de eficácia e equiparada para todos os biológicos, né? E com a introdução, com esse esquema de terapêutica de introdução precoce, de estratégia de controle rígido, nós temos visto realmente um menor índice de lesão óssea permanente e de perda mesmo da habilidade profissional. Então, provavelmente, o ganho indireto que nós vamos ter para o doente e para o sistema, mantendo esse doente ativo, né, para a sociedade, vai ser também compensatório em relação ao dinheiro gasto com a medicação de alto custo. Mais alguma pergunta? Só te perguntar, eu não entendi muito bem, as indicações para a gente preferir o rituximab, quais seriam? Então, o rituximab, ele tem indicação na população que é fator reumatoide positiva. Os trabalhos que mostraram eficácia equivalente aos outros biológicos foram nos que estão fator reumatoide positivo. A crioglobulina e hepatite C também tem indicação, que a crio é um anticorpo, então você depleta ali o linfócito B. Se você teve alguma neoplasia recente, você também acaba preferindo o rituximab por maior segurança. E as outras indicações, na verdade, são na sequência da contraindicação ao uso dos anti-TNFs. Então, se você tem uma doença desmelinizante ou mesmo insuficiência cardíaca, isso não foi visto piora com o rituximab. Liciane, eu queria que você comentasse, assim, desse um pouco mais de ênfase em relação a gente perguntar sobre o contato em relação à tuberculose, que a nossa diretriz é diferente da diretriz americana e europeia. Então, desse um pouquinho mais de ênfase em relação a isso. A tuberculose, né, no nosso meio é muito prevalente. E nós acabamos assim enfatizando essa questão do contato com o doente. A gente procura sempre retirar exaustivamente na história se ele tem contato mais íntimo. Então, normalmente, se trabalha com doentes ou se convive na mesma casa com alguém que tenha suspeita, a gente orienta, inclusive, coleta de escarro, para afastar realmente o contato aí da tuberculose. Isso é um pouquinho... e a gente acaba indicando a quimioprofilaxia só por esse contato, né? E, normalmente, o que a gente também orienta é a redução desse risco de exposição. Então, às vezes, você precisa realmente atuar aí com relação à família, ao ambiente que o paciente está inserido, né? Ou com a função mesmo dele. E hoje, com mais biológicos disponíveis, às vezes a gente até acaba
pulando o anti-TNF na sequência e indicando um que seja menos relacionado com tuberculose nesses casos. Embora, assim, as meta-análises gerais de todos os biológicos mostram aumento de risco de TB também, mas nem tanto quanto com o anti-TNF. Mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar. Parabéns. Obrigada. Encerrada a reunião.